Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como vocês estão? Todos estão bem? Espero que sim. Ô, glória! Graças a Deus. Se você está aqui pela primeira vez, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo, esse que vos fala com vocês. Você está aqui, não perca mais vídeos, palavras abençoadas que vão edificar a sua vida. Então, para não perder mais, se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, ative o sininho, as notificações, para você ficar sempre atento e ser avisado quando chegar vídeos novos aqui no canal. Amém? Deixe também o seu comentário, o seu pedido de oração, amém? Também, meus irmãos, já quero pedir aqui para vocês, né, os irmãos aqui que assistiram a live ao vivo do clamor, a oração de madrugada, né, vocês gostarem, querem mais vídeos assim, para a gente estar orando, buscando a presença do Espírito Santo, deixa aqui nos comentários também, amém? Então, meus irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração. Hoje vamos falar aqui da tempestade, do vento forte que assolaram ali o barco dos discípulos, e Cristo Jesus vão ter com eles andando por cima das águas. Mas você sabe que foi Cristo Jesus quem mandou os discípulos atravessarem para o outro lado. Mas por quê? Sendo mesmo Jesus mandando os discípulos atravessarem para o outro lado do mar, do lago de Genezaré, se levantou aquela tempestade. Por quê? Foi Jesus quem mandou, foi Jesus que convidou, mas mesmo assim teve vento ao contrário. Por quê? Então venha comigo, fique até o final, que nós vamos aqui meditar junto na poderosa palavra de Deus. Amém? Aqui, meus irmãos, abram as vossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 14, no verso de número 22 e diante. A palavra do Senhor vai falar epígrafo: Jesus anda por cima do mar. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário, verso de número 24. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele, vendo, e Pedro descendo do barco, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó voz de pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. Bem, então, meus irmãos, como eu falaram, Jesus aqui, depois dele ter feito a primeira multiplicação de pães e peixes, de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus aqui agora, depois dele ter ensinado e alimentado aquela multidão, Jesus chega para os discípulos e dizem para os discípulos: olha, vocês vão atravessar para o outro lado, você vai atravessar o mar, e eu vou ter convosco, depois vocês vão na frente, mas depois eu vou ter convosco.
Ou seja, Jesus estava falando, vocês vão na frente e eu vou atrás. Eu vou se encontrar depois com vocês, mas vocês vão na frente, enquanto eu vou despedindo aqui essa multidão. E o texto bíblico vai nos dizer, Mateus capítulo 14, verso de número 22 em diante, quando os discípulos entram no barco, Jesus despede a multidão e o texto vai nos dizer que Jesus, depois dele ter ensinado, depois dele ter despedido a multidão, depois dele ter despedido os discípulos para atravessar para o outro lado, o texto vai nos dizer que Jesus ele sobe para o monte para orar à parte. Mas por que Jesus ele subiu para o monte para orar à parte? Se nós observarmos aqui nos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar essas expressões. Muitas das vezes, sempre quando Jesus curava, sempre quando Jesus curava uma pessoa, ele subia para o monte para orar à parte. Então, por que Jesus, depois dele curar uma pessoa, seja qual fosse a enfermidade dela, muitas das vezes o texto vai usar a expressão dizendo que Jesus subiu para o monte para orar à parte? Era para as pessoas entenderem que Cristo Jesus não perdeu a comunicação, a intimidade, a sintonia com Deus Pai, com Deus Celestial, que enviou ele para cumprir essa missão. Uma certa vez Jesus falou, olha, eu vim, mas eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então Jesus subia para o monte para orar à parte, para ele queria passar para o povo entender que ele não estava fazendo as suas próprias vontades, mas a vontade de Deus Pai. Então Jesus sobe para o monte para orar à parte. E ali o texto bíblico vai nos dizer que na 4ª vigília da noite, os discípulos estão passando e já está na metade do mar. E eles estão sendo ali atormentados. Eles foram assolados por uma grande tempestade causaram grandes ondas. As águas estavam já entrando dentro do barco. E eu conjecturo eu que antes dele entrarem no barco para atravessar, conjecturo eu que os discípulos como Pedro, Tiago e João, acostumados, homens que já conheciam o mar, homens que conheciam da água, homens que conheciam da pesca, que conheciam de onda, de vento, era o assunto, era a especialidade dele, porque eles eram pescadores. Conjecturo eu que quando Jesus fala para eles, dizendo, olha, vocês vão atravessar o mar, porque eu vou ter convosco depois, eu vou orar um pouco, mas eu vou ter convosco. Creio eu que Pedro, Tiago, João, homens que conheciam de mar, de água, falaram, tá bom, Senhor, isso aí é fichinha para nós. Nós conhecemos o mar, nós conhecemos o lago de Genezaré, isso aí vai ser fácil demais essa missão para a gente cumprir, a gente vai passar, a gente vai atravessar. E quando ele chega no meio do mar, eles são aterrorizados com uma grande tempestade, meu irmão. E na hora da tempestade, na hora do vendaval, quem falou que conhecia de vento, de água, de barco, meu, ficaram tão desesperados que eles ficaram sem saber o que fazer. Porque no meio do desespero, meu irmão, não tem especialidade, não tem uma experiência, não. Quando vem as adversidades, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós só queremos resolver o problema. O medo toma conta do coração, o medo tomaram conta do ambiente, do barco, e os discípulos ali ficaram com grande medo de morrer. Irmão, se você perguntar para alguém a seguinte pergunta, indagar alguém com uma seguinte pergunta, qual é o seu maior medo? E muitas pessoas vão dizer, o meu maior medo é da morte, é de enfrentar a morte, é de morrer. Porque muitas pessoas têm medo da morte, esse é um tabu ao qual muitos não gostam de falar. Mas se nós não subir no arrebatamento, infelizmente, ou mais cedo ou mais tarde, nós querendo, você querendo ou não, a morte ela vai bater ou na minha ou na tua porta, isso é inevitável.
Então os discípulos ficaram aterrorizados, creio eu que muitos com medo de morrer, as ondas em alto mar, a tempestade grande, o vento violento, balançando o barco para a direita, para a esquerda. Eles com medo, quando pensam que não, alguém olha, percebe que vem alguém se aproximando. E eles olham de longe a visão não é muito boa. E quando eles olham de longe, um fala, dizendo que agora é um fantasma. Não basta o vento forte, não basta a tempestade nos assolando, e agora o espírito, um fantasma, porque segundo os historiadores, vai nos dizer que é o lago de Genezaré, por causa ali, os pescadores, muito vento, água ali, muitos historiadores vão falar que as pessoas diziam que ali costumavam ver fantasma, espírito, as histórias, as lendas antigas. Então, meus irmãos, os discípulos tinham ouvido falar disso. E agora eles veem no meio da tempestade, vê alguém se aproximando, andando por cima do mar. Aí alguém fala, é um fantasma. Aí, irmão, Jesus ouvindo isso, Jesus fala, não temais, tem de bom ânimo, oh glória, sou eu. Aí Pedrão, nós sabemos que Pedrão era ousado, pescador, Pedro era ousado. Aí Pedro, meus irmãos, ouvindo isso, ele reconhece, ele conhece a voz de Cristo. Conjecturou que Pedro falou, eu conheço essa voz é a do bom pastor, eu conheço essa voz é a do leão da tribo de Judá. Pedrão falou, eu conheço essa voz, oh glória. Aí Pedro disse, Senhor, então se for o Senhor, me permita que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. Aí Jesus, meu irmão, diz, vem Pedro, Jesus chama Pedro. Conjecturou que os discípulos ficam aterrorizados, dizendo, Pedro não está batendo bem, Pedro, você quer andar por cima do mar, Pedro era ousado. E Pedro, meu irmão, diz, sabendo que Jesus permitiu ele ir até o encontro dele, andando por cima do mar, Pedro está saindo do barco agora, imagina aí os discípulos vendo, meu Deus, Pedro, o que é que você vai fazer, Pedro? E Pedro não sai do barco, ele começa a andar sobre as águas e vai ao encontro de Cristo Jesus. E aleluia, e Pedro ali olhando com os olhos fixados em Cristo Jesus, ele está andando sobre as águas. Enquanto Pedro está com os olhos fixados em Cristo Jesus, ele está andando sobre as águas. E os discípulos atrás do barco olhando, meu Deus, o que é isso? Que cena é essa? O homem está, aleluia, o homem está ali, aleluia, desfazendo a lei da gravidade, que fala que não tem como pisar sobre as águas, mas Pedro está andando sobre as águas, olhando para Jesus e andando sobre as águas. E o texto bíblico vai nos dizer que quando Pedro, ele tira os olhos de Cristo Jesus e olha para o vento, ele percebe que o vento está forte, ele percebe que as ondas estão muito grandes e ele começa a afundar, porque enquanto ele estava com seus olhos fixados em Cristo Jesus, ele estava andando sobre as águas, mas a partir do momento que ele tira os olhos de Cristo Jesus e percebe que o vento está forte, que a tempestade está grande, ele começa a afundar. E esse, meu irmão, é o segredo. Muitas pessoas têm afundado na fé, muitas pessoas têm naufragado, talvez, aleluia, talvez você indagou Cristo Jesus por esses dias. Talvez você tirou o foco de Cristo Jesus e está focando no homem que é falho, no homem que é pecador, no homem que fala e não cumpre, mas Jesus está falando que a sua fé não tem que estar firmada no homem, a minha e a tua fé não tem que estar firmada no homem, nem da direita e nem da esquerda, não, os nossos olhos têm que estar fixados em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o consumador da minha e da tua fé. Oh glória, o texto bíblico vai nos dizer, meus amados irmãos, aleluia, a partir do versículo de número 23, Jesus mandou eles atravessar para o outro lado, e o vento bate ao contrário. Mesmo Jesus mandando, teve vento ao contrário. E hoje, muitas das vezes, as pessoas estão pregando e ensinando, dizendo que se o negócio não está andando, o negócio não está dando certo, é porque Jesus não está no negócio, é porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Mas o texto vai dizer, Jesus mandou eles atravessarem para o outro lado, mas o vento bateu ao contrário. Ei, meu irmão e minha irmã,
só por o vento está batendo ao contrário, contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Mas isso não significa que Cristo Jesus não está no barco. Mas isso não significa que você não é um escolhido, que você não é uma escolhida. Muitas das vezes Jesus permite sim o vento bater ao contrário. Sabe por quê? Para ele ir ao teu encontro e você ver com os seus próprios olhos Jesus acalmando o vento forte, Jesus acalmando a tempestade, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus operando em meio à minha e em meio à tua família. Jesus permite se levantar. Jesus, que é a segunda vez que Jesus acalma o vento e a tempestade. Da outra vez que Jesus acalma o vento e a tempestade, o texto vai dizer que se levantou uma grande tempestade. Mas quando Jesus chegou, se levantou, quando Jesus sai da polpa do barco e vai para frente, quando Jesus libera uma palavra, ele acalma a tempestade e houve ali uma grande calmaria. Ei, no lugar desse grande vendaval, no lugar dessa grande tempestade, quando Jesus chegar no teu barco, quando você sair de cena e entregar o controle da tua vida, o controle da tua casa, o controle da tua família, o controle do teu barco nas mãos do Senhor, vai haver uma grande calmaria, porque ele está dentro do barco e o barco não afunda, só vai afundar se Cristo Jesus permitir. Mas Jesus quem falou, vocês vão passar para o outro lado. Sabe o que era que Jesus estava querendo dizer também? Foi eu que falei que vocês iriam atravessar o outro barco e as minhas palavras não cairão por terra. Se eu falei que vocês vão chegar do outro lado, pode se levantar onda, pode se levantar tempestade, pode se levantar vendaval. Se eu falei que vocês vão atravessar para o outro lado, vocês vão atravessar, aleluia, porque eu falei que vocês vão atravessar. Ei, você vai chegar do outro lado. Não é porque a tempestade se levantou contra a tua vida que você vai parar no meio do caminho, meu irmão e minha irmã, que você vai desistir no meio da caminhada, meu irmão e minha irmã. Não, aleluia, espera, aleluia, espera mais um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque o grandão da Galileia, o leão da tribo de Judá, ele está indo ao teu encontro, ele está indo ao encontro dessa situação, andando por cima do mar. Ele vai andando por cima do mar para acalmar, para colocar um ponto final nessa tempestade, porque todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra foi dada na palma da mão de Cristo Jesus e ele ainda não perdeu o controle. Oh glória, então receba essa palavra. Cristo Jesus, ele não perdeu o controle da situação. Oh glória, ele foi andando por cima do problema. E aquilo que está te causando, aleluia, medo, aquilo que está te causando ansiedade, aquilo que está tirando o teu sono pelas madrugadas. O nosso Deus, o teu Deus é maior, ele tem o poder e a autoridade para passar por cima, para pisar por cima e ir ao teu encontro e dizer, acalma, ei, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus está falando aí, não temas, não temais, sou eu, foi eu quem mandei você passar para o outro lado, foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, meu irmão e minha irmã, não temais. Tem de bom ânimo, porque eu cheguei no barco, eu cheguei na situação e o vento forte vai acalmar, vai parar, porque eu cheguei no barco. O texto vai dizer que Pedro, quando tira os olhos de Cristo Jesus, começa a afundar, ele clama, Senhor, me ajuda, me socorre, tem misericórdia. E Jesus pega no braço de Pedro e levanta Pedro, e Jesus fala, Pedro, ô voz de pequena fé, e leva Pedro para dentro do barco. Quando eles entram no barco, o vento cessou. Ei, o vento está assolando? Coloca Jesus no teu barco, porque quando Jesus chegar no barco, o vento forte vai acalmar. Oh glória, amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Continue crendo e acreditando, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, não vai deixar o barco afundar. Mas ele está dizendo, não temas, meu filho, não temas, minha filha, tem de bom ânimo, porque sou eu que estou chegando e entrando nessa situação e colocando um ponto final naquilo que estava te causando medo. Eu estou trazendo tranquilidade, eu estou trazendo paz sobre essa situação. Receba essa palavra
creia na palavra de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Então você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixe os seus comentários em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. E vamos continuar orando um pelos outros e a bênção vai ser grande em nome de Jesus. Se você crê, diga aí, comente aí, amém. Que Deus te abençoe e até o próximo. Oh, glória!